Olá, turma! Mais uma vez juntos para mais uma aula. E a nossa aula hoje é a continuação sobre equilíbrio químico. Nós já tivemos o primeiro encontro sobre equilíbrio químico e hoje, nesse segundo encontro, a gente vai dar continuidade no nosso estudo dessa parte da matéria que é muito importante, tá bem? Hoje nós vamos aprender a calcular experimentalmente a constante de equilíbrio Kc. Na aula passada, nós definimos o que é o Kc, entendemos qual o significado físico dele. Um Kc alto significa um processo com alto rendimento e um Kc mais baixo significa um processo com baixo rendimento. Né? Só que como que a gente calcula o Kc? Nós temos maneiras de experimentalmente, através de informações que nos são dadas pelo enunciado da questão, calcular a constante de equilíbrio, né, de um sistema. Nós já aprendemos a definição na aula passada, ou seja, sabemos montar a equação do Kc, que é sempre a concentração dos produtos em cima e a concentração dos reagentes embaixo, no denominador. Montada esta equação, a gente substitui então os valores obtidos em um determinado experimento. Tá? Não tem como explicar isso sem ser dando exemplos. Então nós vamos fazer alguns exemplos de questões bem típicas de prova de cálculo do Kc, que pede para que você calcule a constante de equilíbrio de uma reação qualquer, tá bem? Então nós vamos assistir a aula hoje, via slides preparados especialmente para esse nosso encontro, e nós vamos acompanhar o passo a passo de como resolver uma questão de cálculo do Kc. Tudo bem? Acompanhe então pelo slide, qualquer coisa a gente volta aqui para conversar melhor. Vai no primeiro slide aí. Bom, a aula hoje, como eu falei, vai falar sobre como calcular experimentalmente a constante de equilíbrio químico chamada Kc, que é a constante do equilíbrio baseada nas concentrações dos componentes de uma reação. Bom, vamos explicar isso através de um exemplo. O exemplo que nós vamos trabalhar primeiro é esse que está aí no slide. Acompanhe comigo a leitura. Para produzir amônia, foram misturados em um tubo fechado 0,8 mols de gás nitrogênio e 0,8 mols de gás hidrogênio. Os dois gases reagiram e houve a produção de 0,2 mols de gás amônio. Considerando que esta reação ocorreu em uma temperatura fixa e que o tubo usado no experimento possui volume igual a 1 litro, determine o valor do Kc. Bom, nós estamos diante de uma questão típica, bem tradicional, de cálculo do Kc, onde ele nos fornece as quantidades dos reagentes e fornece aí também a quantidade de produto produzido até o momento em que o equilíbrio foi atingido. Como que eu resolvo esta questão? Pois bem, acompanhe comigo o passo a passo do raciocínio que eu vou seguir. Diante dessa questão que nós temos, perceba, ele nos deu a quantidade do reagente gás nitrogênio e a quantidade do gás hidrogênio, ambos em mols. Essas foram as quantidades de reagente que ele misturou para reagir. Perceba que ele não afirmou que esta quantidade reagiu por inteiro, exatamente porque nós estamos diante de uma reação reversível. Parte daquilo que vai reagir e produzir amônia vai voltar a ser reagentes, porque a própria amônia se decompõe nos seus reagentes. Então ele não garante que a quantidade total de mols que ele está dando vai reagir. E ele afirma que ao final houve a produção de uma quantidade determinada do produto amônia. Baseado nessas informações, eu sou capaz então de calcular o Kc. Como que eu faço isso? Veja os passos que eu vou seguir. Primeira coisa que eu faço é montar a reação que ele está tratando no problema, na questão. Eis a reação que está sendo tratada. É a reação de produção da amônia a partir das substâncias simples, gás nitrogênio e gás hidrogênio. A reação está devidamente balanceada. Pois bem, a partir desta reação, eu já sei a definição do Kc deste sistema. Se a gente lembrar da nossa aula passada, o Kc é dado por uma relação entre, no numerador, fica a concentração dos produtos
elevados aos seus respectivos coeficientes, e no denominador são as concentrações dos reagentes elevados a seus respectivos coeficientes. Bom, sem mais delongas, eis então a fórmula do Kc para esta reação em particular. Tá? Isso aí nós aprendemos a fazer isso na aula passada. Perceba que no enunciado da questão ele fez questão de dizer que esta reação ocorreu em uma temperatura fixa. Isso vai ser muito comum de aparecer nos problemas em provas. Por quê? O Kc ele é sempre o mesmo para um determinado equilíbrio para uma determinada temperatura. A temperatura é a única variável que muda o valor do Kc. Ou seja, a constante de um equilíbrio ela é a mesma para uma determinada temperatura. Se eu mudar a temperatura, a constante do equilíbrio também muda. Então é importante a gente gravar isso aí e ter isso em mente, ok? Então ele vai sempre fazer questão de deixar claro que a minha reação está ocorrendo a uma determinada temperatura fixa. Isso significa dizer, em segundas palavras, que a minha constante também não vai mudar, tá bem? Bom, o primeiro passo, então, que eu adoto para resolver esse tipo de questão é montar a reação. O segundo passo é montar a equação do Kc que eu vou precisar para poder calcular ele no final. Quando eu olho para a equação de definição do Kc, olha comigo aí para o slide, o que eu preciso para calcular esse Kc? Eu preciso de 3 informações. Veja, eu preciso da concentração de amônia, eu preciso da concentração do nitrogênio e eu preciso da concentração do hidrogênio. Que concentrações são essas? Eu preciso destes valores no momento em que o sistema estiver em equilíbrio. Não é a quantidade de nitrogênio ou hidrogênio que ele me deu no início. Eu preciso calcular as concentrações dos 3 componentes no instante que o sistema estiver em equilíbrio. Então, esse é o meu objetivo agora ao tentar resolver essa questão. Eu preciso calcular essas 3 quantidades aí, as 3 concentrações dos componentes, né, envolvidos na minha reação no momento do equilíbrio químico. Para isso, a gente tem uma dica, uma sugestão que nós sempre vamos seguir. Sempre que estivermos diante de uma questão desse tipo, nós vamos construir uma tabelinha logo abaixo da reação. Que tipo de tabelinha? Acompanha comigo, veja. Eu construí uma tabelinha separando os componentes um a um. Veja, eu tenho uma coluna só para o componente nitrogênio, eu tenho uma outra coluna só para o componente hidrogênio e tenho uma terceira coluna só para o componente amônia, que é o produto. Veja que do reagente para o produto, eu fiz questão de separá-los por meio de uma lista dupla. Eu fiz 2 traçados em vermelho e na vertical para separar. O que está do lado esquerdo é reagente, o que está do lado direito é produto. Por que eu fiz questão de separar isso? Porque na hora que eu vou fazer meus cálculos, eu preciso lembrar que reagente vai sendo consumido à medida que a reação acontece. Então, as quantidades dos reagentes vão diminuindo à medida que o tempo da reação vai passando. Os produtos são o contrário. Nos produtos, a quantidade de produto, à medida que a reação vai acontecendo, ela vai aumentando, porque o produto vai sendo produzido. Então, só de desenhar a tabelinha deste jeito, eu sei que do lado esquerdo da linha dupla ali, sempre vão diminuir as quantidades. E do lado direito, as quantidades vão sempre aumentar. Tudo bem? Então, a minha tabelinha tem uma coluna para cada componente e ela tem 3 linhas. Tá? A primeira linha vai ser para colocar as quantidades relacionadas ao início da reação. A terceira e última linha será para colocar as quantidades relacionadas ao equilíbrio químico. Ou seja, eu vou preencher essa tabelinha colocando na primeira linha sempre as concentrações de início. Quanto eu tenho de cada componente no início da reação. E na última linha, eu vou ter as quantidades que me interessam para substituir lá na equaçãozinha do Kc. Ou seja, eu vou colocar na última linha as concentrações de nitrogênio, de hidrogênio e de amônia.
no instante que o sistema atingiu o equilíbrio. Tá, professor, e a linha do meio eu vou usar para quê? A linha do meio eu vou usar para fazer os cálculos. Na linha do meio eu vou colocar o quanto foi produzido ou o quanto foi consumido. Porque aí eu vou ter a quantidade inicial, vou ter a quantidade que foi produzida ou consumida ao longo do processo, e na terceira e última linha eu vou ter o que me interessa. Tá? No momento que eu preencher a última linha, a terceira linha da tabela, no momento que eu preencher essa linha, eu terei as informações necessárias para calcular o KC. E aí é só substituir lá na fórmula. Tudo bem? Então vamos lá. Montada a tabelinha, qual é o primeiro passo agora que eu tenho que fazer? Bom, eu vou preencher a tabelinha com as informações que me foram fornecidas no enunciado da questão. O que o enunciado da questão me diz? Ele me disse, foram misturados em um tubo fechado 0,8 mol de nitrogênio e 0,8 mol de hidrogênio. E que no final, veja, os dois gases reagiram e houve a produção de 0,2 mol de amônio. Então, meus amigos, pelo enunciado da questão, eu tenho essas três informações. Veja, ele já me afirmou que no início foi colocado 0,8 mol de nitrogênio. Perceba, na última linha do enunciado, ele fala, no experimento, o tubo usado no experimento possui volume igual a 1 litro. Se o volume do tubo é 1 litro, então a concentração do nitrogênio no início era 0,8 mol dentro de 1 litro. 0,8 mol por litro. Tá? Lembrando, essa tabelinha só deve ser preenchida por concentração, nunca por quantidade. Existe uma diferença. Quantidade e concentração. Concentração é sempre mol por litro. Se você tiver esse cuidado de sempre preencher a tabela com os valores das concentrações, ou seja, sempre na unidade mol por litro, você nunca vai errar. Porque quando você tiver a tabelinha totalmente preenchida, a última linha já vai constar nela as concentrações dos respectivos componentes. Aí é só substituir na fórmula do KC, tá bem? Muito cuidado com isso. Não substitui, não preencha a tabelinha com quantidade não. Põe lá só concentração, que aí a chance de você errar é bem menor. Como é que eu sei que eu estou trabalhando com concentração? Se a unidade for mol por litro. Então, por que eu coloquei ali que eu tenho no início 0,8 mols por litro de nitrogênio? Porque ele me falou no enunciado que colocou 0,8 mols de nitrogênio e que o volume do recipiente é 1 litro. Portanto, 0,8 mols para cada litro. Idem a informação em relação ao hidrogênio. Ele também colocou 0,8 mols de hidrogênio no mesmo recipiente de 1 litro. E no final ele falou, houve a produção de 0,2 mols de amônia. Então eu preenchi a tabelinha já com a concentração final de amônia, que eu observei já depois que a reação aconteceu. Ele falou, os dois gases reagiram e houve a produção de 0,2 mols de amônia. Então, ao final da reação, havia esta quantidade de amônia no recipiente de 1 litro. Portanto, a concentração final de amônia era 0,2 mols por litro. Pronto. Em preto, eu preenchi a tabelinha aí com as informações que me foram fornecidas no enunciado da questão. Até agora, eu não fiz nada de novidade aí. Só coloquei na forma de desenho o que estava escrito no enunciado da questão. Qual é o próximo passo, então, agora? O próximo passo é o seguinte. Quanto de amônia... Vamos tentar preencher a primeira linha ali. Quanto de amônia havia no início dessa reação? Bom, se ele não falou nada e a amônia é um produto, então eu posso concluir que no início dessa reação não havia amônia, porque a reação nem havia começado ainda. Então a reação nem tinha produzido nada. Portanto, a quantidade de amônia no início da reação era zero. Eu não tinha nada de amônia no início da reação. Bom, se eu não tinha nada de amônia no início e no final eu tinha 0,2, o que eu posso concluir que aconteceu ao longo deste processo? Veja, ao longo deste processo, eu posso concluir então que foram produzidos 0,2 mols de amônia dentro deste recipiente de 1 litro. Se eu tinha 0 e no final tenho 0,2, é porque ao longo do processo foi produzido 0,2 mols de amônia. Verifique que eu coloquei o sinalzinho de mais, porque eu estou trabalhando com produto. E produto ele é produzido
A quantidade vai aumentando à medida que o processo vai acontecendo. Comecei com 0, terminei com 0,2. Tranquilo até aí? Bom, meu objetivo agora é tentar descobrir quais são as concentrações de nitrogênio e de hidrogênio no final da reação, ou seja, no momento em que ela atinge o equilíbrio químico. Para isso, eu preciso descobrir quanto de nitrogênio e quanto de hidrogênio foram consumidos ao longo do processo. A única informação que eu tenho até o momento é que, ao longo do processo, foram produzidos 0,2 mols de amônia. Como que isto pode me ajudar a descobrir a quantidade de reagente que foi consumido? Bom, vamos olhar agora para a reação. O que eu observo na reação? Veja, a reação ela me mostra os coeficientes de cada componente. Veja, na frente do reagente nitrogênio tem um coeficiente 1. Na frente do hidrogênio, o coeficiente 3. E na frente do componente amônia, o coeficiente 2. O que esses coeficientes me indicam para mim? Eles indicam a proporção com que as substâncias estão participando desta reação. Olha para a reação e lê junto comigo. 1 mol de nitrogênio reage com 3 mols de hidrogênio, produzindo 2 mols de amônia. É para isso que servem os coeficientes. É desta forma que o coeficiente é interpretado. Bom, se os coeficientes dizem isso para mim, olha para a reação agora e olha para os dois coeficientes que estão destacados. A reação me diz que para cada 1 mol de nitrogênio que reage, eu produzo 2 mols de amônia. Ou seja, a quantidade de amônia produzida é sempre o dobro da quantidade de nitrogênio consumido. Então, se eu produzir neste processo 0,2 mols de amônia, é porque eu consumi neste mesmo intervalo de tempo 0,1 mols de nitrogênio. Por que eu concluí isso? Pela relação de proporção dos coeficientes. O coeficiente do nitrogênio é 1, o coeficiente da amônia é 2. Então, toda vez que eu produzo 2 amônia, é porque eu consumi 1 nitrogênio. Se eu produzir 0,2, é uma regra de 3 simples, se eu produzir 0,2 de amônia, é porque neste mesmo intervalo de tempo eu consumi 0,1 mols de nitrogênio. É isso que está evidenciado para mim na reação através dos seus coeficientes. Se eu tinha 0,8 mols de nitrogênio no início e consumi 0,1, então eu já posso definir aí quanto que eu tenho de nitrogênio no final, no momento que atinge o equilíbrio. Eu tinha 0,8, consumi 0,1, tenho então 0,7 mols dentro desse recipiente de 1 litro. Esta é a concentração de nitrogênio que eu tenho no momento do equilíbrio desta reação. Tudo bem? Bom, descobri então a quantidade de nitrogênio que foi consumida ao longo desse processo. Fazendo o mesmo tipo de análise, mas agora comparando dois coeficientes, o do nitrogênio e o do hidrogênio, eu também descubro quanto de hidrogênio eu consumi ao longo desse processo. Quer ver como? Acompanha lá. Veja, vou comparar agora os dois coeficientes. O coeficiente do nitrogênio, que é 1, e o coeficiente do hidrogênio, que é 3. Veja, toda vez que eu consumo 1 mol de nitrogênio, eu consumo 3 vezes a quantidade de hidrogênio, o triplo. Então, eu posso concluir que nesta reação, se eu consumir 0,1 de nitrogênio, é porque eu consumi neste mesmo intervalo de tempo o triplo de hidrogênio, ou seja, 0,3. Perceba que nos reagentes eu sempre coloco o sinalzinho de menos ali na linha do meio da minha tabelinha, que é para reforçar que eu estou consumindo reagentes, não é isso? Então, veja, ao mesmo tempo em que eu consumi 0,1 mols de nitrogênio, eu também consumi 0,3 mols de hidrogênio. É isso que está dizendo para mim os coeficientes da reação. Bom, se eu consumir 0,3 mols de hidrogênio e tinha no início 0,8,
Então é porque agora no final eu tenho 0,5 mols de hidrogênio no mesmo recipiente de 1 litro. Então veja, eu tenho agora as concentrações finais dos 3 componentes envolvidos na reação. A minha terceira linha da tabela está completa. Se ela está completa, meus amigos, então agora basta eu pegar esses valores e substituir lá na equação do KC. Veja, eu tenho exatamente os valores que eu precisava ter para preencher a minha equação da definição do KC. Não é isso? Então eu substituindo os valores, veja, concentração de amônia 0,2 elevado ao seu respectivo coeficiente. Concentração do nitrogênio 0,7. Concentração do hidrogênio 0,5 elevados aos seus respectivos coeficientes. Percebam que eu estou usando os valores do momento do equilíbrio e não as concentrações iniciais. Este é o segredo para resolver esse tipo de questão. Bom, agora é só fazer essa conta simples, que de simples não tem nada. Pronto, cheguei no valor do KC. O KC desta minha reação é 0,457. Um KC alto ou um KC baixo? O que você acha? Veja, o KC dessa reação é baixo. Como que eu percebo que ele é baixo? Verifica agora, vamos fazer agora a interpretação desse nosso resultado, né? Analisa comigo a tabelinha lá, já preenchida. No início de tudo, no início do processo, quando você colocou seus reagentes para reagir, você colocou 0,8 mols de cada um dos reagentes. Ao final do processo, quando o equilíbrio foi atingido, veja, você só conseguiu produzir 0,2 de amônia, que é o que você deseja. E ainda restam 0,7 mols de nitrogênio e 0,5 mols de hidrogênio. O que se conclui com isso? O seu processo é de baixo rendimento. Esse seu processo não tem lá essa eficiência toda. A maior parte do reagente que você colocou para reagir continua na forma de reagente. Pouco dele se transformou em amônia, que é o produto que você deseja produzir para comercializar, para vender, enfim, para dar alguma utilidade. Este seu processo está com baixíssimo rendimento. Você, como engenheiro químico desta linha de produção, vai ter que agir aí. Você tem que fazer algo para mudar isso aí. Porque você percebeu que o seu processo está com baixo rendimento. E isso está evidenciado pelo valor do KC. Um KC de 0,45, 0,46 aí é um KC muito baixo. Tá? Então você, numa vida prática, numa situação prática, terá que agir, atuar nesse processo para que ele aumente a sua eficiência. Tá bem? Então tá aí um exemplo prático de como calcular o KC de um sistema em equilíbrio. Bom, vamos fazer mais um? Eu vou mostrar mais um exemplo para você. Você pode dar uma pausa no vídeo, tenta resolver ele seguindo os mesmos passos que nós seguimos. Depois que você concluir, você volta para o vídeo e vê se conseguiu chegar no resultado correto. Tá bem combinado? Vamos lá, volta para o slide lá. Segundo exemplo agora. Nosso segundo exemplo é esse. Vamos considerar agora que em um tubo de capacidade para 2 litros, veja que eu mudei agora o meu recipiente de trabalho, tubo de capacidade para 2 litros, foram colocados 6 mols de nitrogênio, 6 mols de hidrogênio e 6 mols de amônia em uma temperatura fixa. Após ser estabelecido o equilíbrio, verificou-se a presença de 5 mols de nitrogênio. Calcule o valor do KC. Bom, de novo, uma questão bem semelhante à anterior, inclusive a reação é a mesma, os reagentes são nitrogênio e hidrogênio, meu produto é amônia. Ele pede para calcular o KC, sendo que ele me deu as quantidades envolvidas aí e, no caso, mudou o recipiente, agora é um recipiente de 2 litros. Observe que ele fez questão de enfatizar, em uma temperatura fixa. Porque se a temperatura variar, o KC também muda. E agora eu estou diante aí de uma situação de temperatura fixa. Ele não falou qual é, não falou que é a mesma da questão anterior, então o KC deve ser outro, tá bom? Como é que eu resolvo então? Pode dar uma pausa no vídeo, tentar resolver aí por conta própria e depois confere com a nossa solução aqui, tá bom? Vamos lá então. Primeiro passo. Qual é o primeiro passo? Escrever a reação. Pronto, a reação está aí.
é a mesma questão anterior, devidamente balanceado. Segundo passo, montar a equação do KC, também é igual ao anterior, já que o sistema é o mesmo. O KC, então, é dado pelas concentrações, os produtos em cima, os reagentes embaixo. Próximo passo agora, vou construir a minha tabelinha. Que tabelinha é essa? Lembra? A tabelinha com as colunas, uma coluna para cada componente da reação. Fiz questão ali de novo de separar o que é reagente do que é produto, por essa linha dupla. Tá? A primeira linha da minha tabela eu vou colocar as concentrações de início e a terceira linha eu vou preencher com as concentrações de equilíbrio. A linha do meio eu vou usar para fazer as minhas contas. Tudo bem? Vou então agora preencher a minha tabela com as informações que me foram dadas na questão. Veja, ele me falou que eu tenho 6 mols de nitrogênio dentro de um recipiente de 2 litros. Aí está. Também falou que eu tenho 6 mols de hidrogênio no mesmo recipiente de 2 litros. E que foi colocado no início também 6 mols de amônia no mesmo recipiente de 2 litros. E ao final do equilíbrio, ele verificou que havia 5 mols de nitrogênio. Então já coloquei na tabela também a informação de que no final, lá no equilíbrio, havia 5 mols de nitrogênio dentro deste recipiente. Perceba que em todos os dados, em todos os espacinhos da tabela, eu fiz questão de colocar a quantidade dividido pelo volume, porque o que me interessa na tabela são as concentrações e não as quantidades. Mol é quantidade, mol por litro é concentração. Então, eu vou pegar agora todos os meus valores e trabalhar com concentração. 6 dividido por 2, 6 dividido por 2, 6 dividido por 2 e 5 dividido por 2. Pronto, né? Tranquilo. A concentração inicial do nitrogênio é 3 mols por litro. A concentração inicial do hidrogênio também 3 mols por litro. E a concentração da amônia inicial também 3 mols por litro. A concentração final de nitrogênio é 2 mols e meio para cada litro do meu sistema, tá bem? Qual é o meu objetivo? O meu objetivo é preencher aí, ó, a terceira linha da tabela. Quando eu tiver esses 3 espaços preenchidos, eu estarei já com todas as condições que eu preciso, só substituir os valores lá na definição do KC. Combinado? Então esse é o nosso objetivo. Vamos então agora analisar a minha reação item a item. Ele me deu as quantidades inicial e final do nitrogênio. Ele falou que inicialmente eu tinha 3 mols por litro de nitrogênio e que no final, quando o equilíbrio foi atingido, eu tinha 2,5 mols por litro de nitrogênio. O que eu posso concluir com isso? Que ao longo desse processo foram consumidos 0,5 mol por litro de nitrogênio. Não é isso? Se eu tinha 3 no início e 2,5 no final, é porque ao longo do processo eu consumi 0,5, ou seja, meio mol de nitrogênio. Tá bem? Bom, com essa informação, agora eu posso tentar concluir quanto foi consumido ou produzido dos outros componentes também. Como que eu faço isso? Comparando os coeficientes, não é isso? Vamos começar então comparando os coeficientes do nitrogênio e do hidrogênio. Veja, a minha reação fala, o coeficiente do nitrogênio é 1, o coeficiente do hidrogênio é 3. Então ela me diz, toda vez que eu consumir 1 mol de nitrogênio, eu consumirei também 3 mols de hidrogênio. É sempre o triplo. A quantidade de hidrogênio envolvida na reação é sempre o triplo da quantidade de hidrogênio. Bom, se eu consumir meio mol de nitrogênio, quanto de hidrogênio eu consumi? Bom, o triplo, não é isso? Então, fica fácil de saber que ao longo deste processo eu consumi 1,5 mols de hidrogênio. Exatamente 3 vezes a quantidade de nitrogênio que eu consumi, tá? Perceba que eu sempre coloco o sinalzinho de menos, que é para lembrar que eu estou consumindo os reagentes, tá bem? Com isso, eu calculo a quantidade de hidrogênio. Veja, a quantidade final de hidrogênio é 1,5 mol. Eu tinha 3, consumi 1,5 e agora fiquei com 1,5.
Tranquilo, não é? Fácil de fazer essa continha. Bom, seguindo então o nosso raciocínio aqui, agora vamos calcular a quantidade de amônia que foi produzida ao longo deste processo. Veja, agora vou comparar os coeficientes do nitrogênio e da amônia. Tudo bem? Pela reação, eu vejo que o coeficiente do nitrogênio é 1 e o coeficiente da amônia é 2. Ou seja, cada vez que eu consumo 1 mol de nitrogênio, eu produzo 2 mols de amônia. As relações aí são sempre de dobro. Tudo que acontece com o nitrogênio acontece com a amônia, só que em dobro. E o nitrogênio ele é consumido, porque ele é reagente, e a amônia é produzida, porque é produto. Então vamos lá. Se nesta reação eu consumir meio mol de nitrogênio, é porque eu produzi o dobro de amônia. Quanto que é o dobro de meio? 1. Pronto, aí está. Esta foi a quantidade de amônia que foi produzida ao longo deste processo. Se eu já tinha 3 mols no início e produzi mais 1, quanto ficou no final? 4 mols de amônia. Esta é a quantidade de amônia que eu tenho no final do meu processo. Pronto, objetivo alcançado. Agora estou com a minha terceira linha da tabela preenchida. Ou seja, todas as informações que eu precisava para calcular o KC, agora eu tenho. O que eu tenho que fazer? Só substituir na equação. Substituindo esses valores na equação, veja, a concentração da amônia é 4, concentração do nitrogênio é 2,5, concentração do hidrogênio é 1,5. Substituir, fazer essa conta facinho, eu tenho aí o valor do KC. Veja, o KC desta reação deu 1,896. É a mesma reação do exemplo anterior, lembra? E o KC aumentou. Ou seja, se eu tiver que escolher entre os dois processos, esse aqui é melhor. Não é isso? Porque o KC está maior do que o anterior. O processo ainda está com rendimento baixo. Olha aí a quantidade de reagente que tem ainda. Dos 3 mols que você colocou, tem 2,5 ainda de nitrogênio. Dos 3 mols de hidrogênio que você colocou, metade ainda está lá. E você só tem 4 mols de amônia. Você, na verdade, só produziu 1, né? Porque já tinha 3 no início. Ou seja, ainda é um processo de baixo rendimento. Ainda dá para fazer muita coisa aí para melhorar e aumentar a eficiência do seu processo. Coisas que nós ainda vamos aprender numa próxima aula. Como deslocar o equilíbrio no sentido de produzir mais produto, ou deslocar o equilíbrio no sentido de produzir menos produto, enfim. Nós vamos aprender a fazer todos esses tipos de interferências ainda na nossa reação. Tudo bem? Volta aqui para mim. Bom, nós vimos aí 2 exemplos de cálculo do KC, maneiras de calcular experimentalmente a constante do equilíbrio de uma equação. Eram os 2 exemplos tratavam da mesma reação, porém em condições diferentes, temperaturas diferentes, quantidades envolvidas diferentes. Não foi isso? Agora nós vamos ver um terceiro exemplo e você pode calcular. Se preferir, faz o cálculo antes aí, seguindo os mesmos passos. Faz o cálculo aí primeiro com você, depois você vem e confere com a nossa solução aqui na aula, tá bem? Então vamos lá para o slide, terceiro exemplo agora para você. Pronto, aí está. O exemplo é o seguinte: N2O4, o tetróxido de dinitrogênio, e o NO2, que é o dióxido de nitrogênio, gases poluentes do ar, encontram-se em equilíbrio como indicado. E aí ele já indicou a reação que está envolvida neste equilíbrio. Em uma experiência, nas condições ambientes, introduziu-se 1,5 mol de N2O4 em um reator de 2 litros. Estabelecido o equilíbrio, a concentração de NO2 foi de 0,060 mols por litro. Calcule o valor do KC. Bom, de novo, estamos diante de uma questão padrão, né, de cálculo do KC. Ele me deu a reação, ele me deu as quantidades envolvidas antes e depois e pediu para que eu calculasse o KC. Os passos são os mesmos. Pego a equação que ele já me deu, devidamente balanceada, monto a equação do KC e faço a tabelinha com as concentrações de início e do momento de equilíbrio. Faço os cálculos e no momento que eu tiver todas as informações que eu precisar, eu substituo na fórmula do KC. Não é isso? Quer fazer aí? Confere aqui com a gente então.
Vamos para o slide que eu vou resolver para você. Bom, primeiro passo a seguir é colocar a reação. E nós já tínhamos lá em cima. Nenhuma dificuldade até aí. Agora, o segundo passo, pronto, montar a equação do Kc. Também nenhuma dificuldade. No numerador, a concentração do produto, no caso NO2, elevada ao seu coeficiente, que é o 2. No denominador, a concentração do reagente, N2O4, elevada a 1, que é o seu coeficiente. Agora eu vou montar a tabelinha. Esta tabelinha, veja, as colunas para cada um dos componentes. No caso, eu só tenho um reagente e um produto, então fica mais fácil, não é isso? Separei os reagentes e os produtos aí pela minha faixa dupla e a minha tabela tem 3 linhas. Na primeira linha, eu vou colocar as quantidades relacionadas ao início. Na terceira linha, vou colocar as quantidades relacionadas ao equilíbrio, que são exatamente as quantidades que me interessam. São nelas que eu vou focar para poder substituir lá na equação do Kc. Tá bem? Bom, vou colocar então as informações que me foram fornecidas na questão. No início ele me falou que ele tem 1,5 mol de N2O4 num recipiente de 2 litros. Veja como eu coloquei, 1,5 mol num recipiente de 2 litros. Para calcular a concentração, então, fica fácil. A concentração é de 0,75 mols para cada litro, ok? Sempre lembrar disso. Nunca preencha a tabela com quantidade. Preencha sempre com concentração. Aí a sua chance de errar diminui bastante. Bom, esta foi a primeira informação que ele me forneceu aí. Já coloquei na tabela a quantidade, a concentração do N2O4 no início da reação. Ele também me falou que ao final, veja, lá no enunciado, estabelecido o equilíbrio, a concentração do NO2 foi de 0,06. Coloquei na tabela então. Professor, você não tem que dividir aí por 2 também, já que o recipiente, né, que ele está trabalhando, o reator, é de 2 litros? Não. Preste bem atenção no enunciado. Ele já deixou claro, esta já é a concentração de NO2. Tanto que a unidade já é mol por litro. Então, se ele já me deu a concentração, já deu a unidade em mols por litro, é porque ele já fez essa divisão. Isso aí é uma casca de banana que muita gente escorrega, às vezes. Então, olha como eu preenchi a tabela. Coloquei lá no início 0,75 mols por litro de N2O4 e coloquei no equilíbrio, no final da reação, 0,06 de NO2, que é a concentração que ele já me forneceu. Tudo bem? Bom, diante dessas duas informações, agora eu vou tentar preencher a tabela aí. Lembrando que o meu objetivo é descobrir as duas concentrações ali no momento do equilíbrio, tanto do reagente como do produto. Só falta uma então, a outra já tem. Não é isso? Como que eu preencho essa tabela então? Bom, a primeira conclusão que eu posso tirar é que no início da reação eu tinha 0 de NO2. O meu produto, no início da reação, não existe. Né? Se a reação nem começou ainda, ele não existia. Se eu também não coloquei nada dele, então é porque não tem. Então, a quantidade de NO2 no início era 0. E ao final era 0,06. Isso me faz concluir, então, que ao longo deste processo, o NO2 foi produzido. E a quantidade que eu produzi foi essa, 0,06 mols por litro. Não é isso? Esta foi a quantidade de NO2 que eu produzi. Bom, agora eu vou descobrir qual foi a quantidade de N2O4 que eu consumi para poder produzir esta quantidade aí de NO2. Como que eu faço isso? Olho para os coeficientes. Os coeficientes é que me dão a dica. Veja, o coeficiente do meu reagente é 1 e o coeficiente do meu produto é 2. O que isso quer dizer? Que cada vez que eu consumo 1 mol de reagente, eu produzo 2 mols do meu produto. A quantidade de produto produzida é sempre o dobro da quantidade de reagente consumida. Então, se eu produzir 0,06 de NO2 neste processo, é porque eu consumi quanto de N2O4? A metade. Está aí. Consumi 0,03 no mesmo intervalo de tempo em que eu produzi aquela quantidade de NO2 lá. Né? Isso está sendo dito para mim pelos coeficientes da reação. Tudo bem? Basta eu saber interpretar. Bom, sabendo que eu tinha 0,75 de N2O4 no início e que ao longo da reação
eu consumi 0,03, quanto ficou no final? 0,72. Pronto, agora eu já tenho as quantidades todas do momento do equilíbrio. Todas as informações que eu precisava ter para calcular o Kc, agora eu já tenho a concentração de N2O4 e a concentração de NO2. Substituo esses valores na fórmula do Kc que eu já tenho. Substituir, então, veja aí, 0,06 é a concentração do NO2, elevado ao seu coeficiente, que é 2. E a concentração do N2O4 é 0,72, acabei de calcular. Substituindo isso, veja, o valor do Kc é 5 vezes 10 a menos 3, isso, 0,005. Um número bem pequeno. Então, se esse número é bem pequeno, gente, é porque esse meu processo ele é pouco eficiente. E dá para eu ver, né? Se eu olhar para a tabelinha aí, olha, da quantidade de N2O4 que eu coloquei no início da reação, foi 0,75, está quase tudo lá. 0,72 continua lá na forma de N2O4. Pouco dele foi transformado em NO2, que é o produto, que no caso é o que me interessa. Então já está evidenciado aí que este processo tem um baixo rendimento. Volta para mim aqui. Bom, nós vimos 3 exemplos de cálculo experimental da constante de equilíbrio Kc. E esse Kc é muito útil para mim, para eu saber se o meu processo ele é de alto ou de baixo rendimento. Você um dia vai formar, vai ser engenheiro químico e vai tomar conta de uma linha de produção, de algum processo químico. E o seu gerente, o seu chefe, vai pedir para que você aumente a eficiência do seu processo. Na verdade, o que ele está pedindo é para você aumentar o Kc deste processo. Tá bem? É para isso que a gente tem que aprender a calcular o Kc de uma reação química em equilíbrio. Tá? Nossa próxima aula, nós vamos aprender agora a deslocar o equilíbrio. Eu preciso aumentar a eficiência do sistema, então eu tenho que aumentar o seu Kc. Por algum motivo eu tenho que diminuir a eficiência do meu sistema. Tenho que diminuir o meu Kc. Isso se chama deslocar o equilíbrio. Isso a gente vai aprender na próxima aula. Por enquanto, pegue alguns exercícios desse tipo, calcula o Kc, vê alguns exemplos para você ganhar mais maturidade e segurança nessa parte da matéria. Que aí a gente avança mais um passo na próxima aula. Combinado assim? Obrigado pela atenção e até a próxima.